Será que existe algo que é extremamente importante para o desenvolvimento humano, físico, psicológico, para a saúde? Será que existe algo que pode lhe ajudar a lidar com a culpa, com o se desenvolver, com lidar com o outro, com lidar com suas próprias falhas? Será que a autoestima é o suficiente para termos uma vida boa e saudável? Será que a autoestima tem perigo? Esse é o nosso encontro desse chá com prosa. E hoje vamos falar sobre autocompaixão, a ciência da autocompaixão, como promover ela e como, na minha opinião, algo que eu costumo dizer, se tem uma coisa que pode salvar você, é a habilidade de se tratar com mais carinho. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, estou com a Vivian, com o Sussumo, e bem-vindos a mais um Chá com Prosa. E aí, pessoal? Eu comecei o nosso encontro falando que talvez haja algo que seja extremamente importante para o desenvolvimento humano. E claro que eu estou falando da autocompaixão. Vocês acham que isso é um fato? Com certeza, não tem dúvida, assim, eu acho que é muito importante a gente entender que nós somos a companhia e a pessoa mais responsável pelo nosso bem-estar, né? Não no sentido só de se ver com carinho, eu acho que isso é extremamente importante, mas também da gente assumir as responsabilidades e a coragem, a firmeza, a sabedoria, tudo que a gente precisa para viver melhor, né? Muitas vezes a gente passa muito tempo projetando nos outros ou nas circunstâncias o motivo da nossa infelicidade, né? Então, acho que e a gente não consegue olhar muito assim para talvez padrões internos que podem contribuir também para essa infelicidade, né? Então, não estou querendo responsabilizar só a pessoa, assim, mas eu acho que tem muito que às vezes nem passa pela nossa cabeça, até por falta de sabedoria mesmo, de poder olhar para si e ver que tem coisas que a gente pode mudar, né? E cuidar que, que podem ajudar a gente a viver melhor. Eu tô lembrando do nosso último episódio das vozes, né? Foi esse, das vozes. E parece que hoje a gente vai dar um pouco de continuidade a isso, né? Porque Uhum. a qualidade da nossa relação com as nossas vozes pode expressar muito. Se a nossa voz é mais autocrítica, exigente, depreciativa, punitiva, ou ela pode ser compassiva também, né? Assim, pode ser amável e, sei lá, torcedora da gente mesmo, assim. E ao mesmo tempo tem recursos, eu diria, de sobrevivência e de proteção, que às vezes são armadilhas, né? Assim, às vezes a gente acha que está se protegendo e está buscando uma segurança e está sendo o nosso próprio vilão, né? Acho que a gente até teve um episódio, não teve? Sobre a gente como o pior inimigo, né? Acho que isso, a nossa conversa de hoje vai complementar um pouquinho essa qualidade da nossa relação com a gente. Né? Sabe, eu acho que talvez uma coisa muito importante para quem está ouvindo a gente é entender o que é essa autocompaixão, né? Porque provavelmente quando a gente só fala a autocompaixão, isso é algo muito distante para a maioria das pessoas. O que seria isso? Né? Então, a gente sabe, né? Uma das maiores pesquisadoras da autocompaixão no mundo é a Christine Neff, né? E ela tem um material muito rico. Então, quem quiser aí pode colocar Self-Compassion Research, que vai cair com certeza no site dela, e tem muitos estudos que mostram que pessoas autocompassivas têm menos ansiedade, menos depressão, menos burnout, né? E o ponto é por quê? Por que uma pessoa mais autocompassiva vai ter menos sofrimento psicológico? E aqui eu acho uma coisa interessante, né? Porque a própria Christine Neff, ela fala que quando ela trouxe os termos de autocompaixão ou práticas meditativas de autocompaixão, para alguns budistas isso era algo muito estranho, principalmente budistas, né, de nacionalidade oriental, porque eles não conseguiam entender como assim necessidade de autocompaixão.
Como assim as pessoas se punem? Né? Então, isso é algo tão comum no Oriente, né? Desculpa, no Ocidente, e causava estranheza para alguns budistas tibetanos, por exemplo. E isso é um ponto interessante, porque quando a gente fala de mindfulness, práticas de compaixão, geralmente o que a ciência usa é o conhecimento que já existia em algumas tradições. A ideia de autocompaixão e as práticas de meditação de autocompaixão não vêm da tradição. Foram desenvolvidas por uma necessidade do Oriente. Eu acho isso muito interessante. E só acho que para a gente criar um pouco de profundidade, que é um exemplo que eu dou muito, que eu li num livro do Germer, que ele fala assim, quando alguém dá uma topada com o dedinho na quina, sabe? Com o dedo do pé na quina, assim? Quando a gente vê alguém dando uma topada com o dedinho na quina, a gente sente a dor da pessoa, né? A gente pergunta se doeu. Se for uma criança, a gente pega no colo e dá um beijo no pé sujo dela ainda. Porque doeu na gente, né? A gente aveluda a voz, tá tudo bem. A gente coloca as mãos para frente com a intenção de tocar, né? Esse sentimento nato, humano, de proteção, principalmente quando eu gosto da pessoa. Mas e quando você dá uma topada com o dedinho na quina? O que geralmente você fala para você? Mas, geralmente a gente fala que a gente é idiota, né? Que a gente é burro, cabeçudo, ou faz tudo errado. Perceba que isso é uma voz interna, né? Falando do encontro passado, uma voz rígida, pesada. Né? E por que com alguém que eu amo, geralmente eu tenho uma voz aveludada e em tom de carinho e cuidado? É uma das coisas, se a gente for pegar a terapia baseada na autocompaixão, o convite ele é feito para que você vira para o paciente e fala assim, se fosse uma pessoa que você ama nessa situação que você está, o que você falaria para ela? Geralmente, o que a pessoa falaria para o outro é muito diferente do que ela fala para o outro, para si. Então, por que a gente pode ser tão amoroso para o outro, tão compassivo, e para a gente, muitas vezes, a gente é o maior carrasco que a gente pode ter? Né? E qual é o dano disso para um bem-estar e para a vida? O que vocês acham, pessoal? A própria Christine Neff responde um pouco, né? Um dos elementos que eu lembrei é que a crítica do outro dentro de nós dói mais que a nossa própria crítica. Então, para a gente antecipar a crítica do outro, eu vou me criticar, e daí, se eu for criticado pelo outro, vai doer menos. Eu me protejo. Se eu fico bastante exigente e crítico comigo, quando eu receber de fora, eu já fiz isso comigo. Mas acho que tudo isso tem um sentimento, uma necessidade, eu vou dizer essa palavra ainda, de pertencimento, né? Porque eu tento me proteger de todas as formas para me sentir pertencente, né? A um grupo, à vida, à família, né? Aos amigos. Então, antes deles me excluírem, eu vou me excluir de mim mesmo, porque daí, quando eles falarem, eu não vou me sentir excluído. Essa é uma das ideias, né? Uhum. Ou até mesmo seguindo tem essa ideia, né, Sussumo, de além de me proteger deles, né, tem aquela ideia, vou planejar para que isso não aconteça, então eu sou bem exigente comigo para isso nem acontecer. Então, além de eu me criticar antecipadamente, eu fico me auto-monitorando para eu não errar daquele jeito. Então, essa voz autoexigente, ela tem essa intenção, né, também. É um Muitas vezes a policiamento. intenção é para que eu seja uma pessoa melhor, né? Se eu for rígido, porque muitas vezes a gente vem desse modelo de criação, né? É para que eu não erre de novo. Não posso passar a mão na minha cabeça. De Só que, performance, né? Eu preciso performar em um certo grau. só que tem E, algumas coisas, né? Pode falar, Sussumo. não, eu ia incluir, depois a gente pode aprofundar. Eu achei interessante você trouxe, Marcelo. E quando a gente fala para professores ou monges do Oriente, né? Acham assim, nossa, mas precisa disso, não? E aqui no Ocidente é tão forte.
E uma das ideias muito simplistas, né, um olhar simplista de comparar uma cultura mais oriental da ocidental, me veio o senso de individualismo, ou uma cultura mais individualista, e de uma cultura mais coletiva, né? Quando eu morei no Japão, ou quando eu convivi lá na Índia, não, não sei, é uma sensação de uma atmosfera e de uma cultura mais coletiva, um olhar mais coletivo. Eu não sei o quanto isso teria a ver com essa sua fala de Uhum. precisa de autocompaixão. É meio contraditório, né? Uma cultura individualista teria mais autocompaixão, né? Não sei se mas o coletivo acho que tem a ver até com a minha própria fala de pertencimento. Sim. Porque o individual nos afasta e dá um senso de isolamento e uma maior necessidade de aprovação. Há uma Exato. coisa muito interessante, porque uma das coisas que a própria Christine Neff traz é que a autoestima ela tem um perigo. A autoestima, do jeito que a gente conhece, porque ela envolve, ela necessita da aprovação do outro, ou do meio, ou do trabalho. Ela necessita da conquista e do êxito, né? Então, ela me deixou escravo daquilo que eu não controlo, que é a opinião do outro e de situações da vida. Né? Porque ao eu me comparar com o outro, eu vejo quem eu sou. E aí, se eu não sou tão bom, eu sou meio burro, eu sou meio fraco. Eu não sou, sabe, você passou e não bateu o dedo, e eu passei na sua frente, aí vem a vergonha. E que muitas vezes gera culpa, culpa de inadequação. A ideia de pertencimento, Sussumo, ela é algo muito importante e central quando a gente fala da autocompaixão, né? Mas eu acho que tem uma questão da nossa espécie que com certeza a gente vai revisitar em alguns outros chá com prosas, que é uma questão da habilidade empática humana. Nós temos uma habilidade de sentir empatia por quem eu reconheço como igual. Sabe? Então, mesma profissão, mesma cor de pele, mesma nacionalidade, mesmo time. Isso gera um senso de conexão muito maior, né? E a empatia é uma linguagem, é uma habilidade de conexão e comunicação. Eu vejo como o outro está se sentindo e isso ressoa em mim de alguma maneira, me traz entendimento. Só que aí acontece uma coisa interessante, sabe? Que quando eu não me identifico com o outro, olha que interessante isso. Não me identifico com a nacionalidade, não me identifico com a cor da pele ou com o credo, a minha habilidade empática diminui. Ou seja, é por isso... Travou? Vocês estão me ouvindo? Achei que Não, estamos ouvindo. estão quietinhos aí. Mas vamos lá. Agora o não travou. Uhum. Mas não tem problema. Se você que está vendo aí não travou, tá ótimo. Então, isso explica o porquê um país, quando entra em guerra, a primeira coisa que ele faz é vilanizar a outra nação. A gente vê isso na política hoje em dia. Porque quando o outro é diferente de mim, eu posso causar dano, posso até matar. A nossa espécie evolui dessa maneira. O outro é o outro, eu sou eu. Só que aí acontece uma coisa muito interessante, que é quando eu me vejo como maior inimigo, a minha habilidade de cuidar de mim, ela também fica diminuída. E de atender às minhas necessidades também diminui. É daí que acontece o autoflagelo, a autocrítica de uma maneira desenfreada. É desse senso de desconexão que a gente está falando. E Uhum. aqui, sabe, Vivi, eu acho que explica muito o porquê a gente tem comportamentos tão autodestrutivos. É como se eu não me pertencesse. E isso É, gera uma desconexão. Diga, Vivi. concordo. Eu acho que essa questão da possibilidade da habilidade empática, né, ser aumentada ou diminuída, eu acho que assim, faz todo sentido, né, inclusive na nossa relação com a gente mesmo. E fiquei pensando no que o Susumu também estava trazendo, né, dessa questão de serem culturas mais coletivas ou mais individualistas, e isso faz muito sentido do ponto de vista, não é só uma ideia, por que será que a gente precisa disso aqui no Ocidente, né? Não, porque se eu tenho uma cultura mais coletiva, né, eu já pertenço, né, eu já vejo qual é o meu papel naquela cultura, né? E eu vejo como a vida das outras pessoas também me impacta, né? Então já
é uma forma de ver o mundo, uma visão de mundo diferente. E por isso que eles falam que é uma ilusão essa separação entre. Não é que a gente não precisa de autocompaixão, é que para eles é uma forma estranha de entender que autocompaixão é diferente de compaixão, né? Se eu sou interdependente, se eu faço parte, como que eu preciso ter uma coisa separada para mim, né? Mas deveria estar tudo no mesmo pacote, assim, de tipo, eu faço parte aqui e como a minha vida contribui ou prejudica a vida dos outros e vice-versa, né? Eu tendo compaixão pelos outros ou por mim, isso assim, é só um fluxo, né, de compaixão. Eu acho essa visão super interessante, assim, porque ela não nos exclui, né? Não nos separa de maneira nenhuma, assim, sei lá, esse termo eu acho que é para facilitar, né, didaticamente, mas eu concordo absolutamente com essa ideia de que talvez não precise haver essa separação, assim, né? Desde que a pessoa entenda que é uma Talvez ilusão para essa fins separação. didáticos, né? Aham. Para fins de ensino, ou até de cultivo, sabe? Porque, na minha opinião, também não existe mindfulness sem autocompaixão. E você Uhum. encontra alguns autores que falam que você pode ser compassivo e nada autocompassivo, né? Mas eu entendo que eu acredito que num certo nível tá tudo meio junto. Por Não, porque exemplo, tem, eu concordo, eu acho que não são coisas excludentes, assim, né? Você pode ser compassivo e não ser autocompassivo, mas é só o fluxo de compaixão, né? Você tem aquela habilidade. Então, você é, reconhece que você pode voltar isso para você, né? o Dalai Lama É, fala, né? Se a minha compaixão não incluir a mim mesmo, ela é falha, né? uhum, Ela é falha. E eu acho que aqui é um grande processo, né? Porque o que a gente está falando, habilidades de presença, como assim autocompaixão tem a ver com habilidades de presença? O que que é estar presente? Estar presente é olhar para aquilo que eu estou vivendo agora com abertura, curiosidade, gentileza e não julgamento, concorda? Agora imagina eu tento entrar em contato com o meu presente, mas um dia que eu falhei, eu cometi algo que eu me envergonho ou que eu não desempenhei do jeito que eu gostaria, é muito fácil eu olhar para mim me julgando e brigando. Então eu não estou presente. Eu estou olhando para quem eu deveria ser ou como eu deveria ter agido. Então, automaticamente eu não estou mindful. Eu estou brigando com o presente. Então, para eu estar mindful, para eu estar com atenção plena no meu presente momento, um nível de autocompaixão grande eu preciso, né? Que é me tratar como um ser humano. Acho que eu diria que essa discussão entre culturas a gente pode trazer também para uma discussão é, de gerações e de tempos, né? Eu acho que eu fico imaginando, ouvindo assim, necessidade de pertencimento, de aprovação, né? E o quanto a gente já falou no episódio sobre rótulos, né? Ou sobre comparações. E o quanto a compaixão está envolvida em tudo isso, né? Porque acho que hoje em dia, até nas redes sociais, né? O quanto o uso das redes sociais promove um estado de tensão, assim, né? Porque começa a se ver e ter que se expressar, ter que se colocar, talvez, né? E fica comparando com os outros e o quanto você se julga na relação com os outros e como que você se trata nessa relação hoje em dia. Eu até imaginei alguma pesquisa, né? Com esse boom das redes sociais, o que está acontecendo psiquicamente em culturas mais coletivas? O que está acontecendo psiquicamente em culturas mais individualistas? Eu diria que as redes sociais, às vezes, promovem uma cultura bem individualista, assim, de comparação mesmo, né? Ficar vendo o tempo todo o que o outro está fazendo e de você ter que se colocar lá de alguma forma e então não sei o que está acontecendo, mas tem um outro lado, né, que eu acho que não é tão linear ou tão simples assim, né? É, época que eu morei no Japão, eu diria que a minha sensação era assim, não sendo japonês, mas sendo descendente, eu dava graças a Deus que eu não era japonês. Por quê? Porque, de fato, tem um senso de coletividade
tão forte que o japonês se policia um ao outro, assim. E se você sai da linha, você é visto por todos os outros. Para mim era meio opressivo, assim. E quando eu falava assim, eu sou estrangeiro, não sou japonês, daí eu ficava mais livre. Porque senão eu tinha que me moldar, assim, e ter meu comportamento totalmente regrado, assim, né? E eu ficava imaginando, nossa, os japoneses que moram fora do Japão devem sentir uma liberdade enorme Eu acho que tem um do ponto Japão. legal, já que a gente trouxe, né, esse senso de coletividade do Oriente, porque o maior dano que um ser humano pode fazer para ele mesmo não necessariamente é só a autocrítica, né, o autoflagelo e etc. A gente pode pegar e falar que um dos maiores danos que a pessoa pode fazer para ele mesmo é o suicídio, né? E a gente está falando tem duas nacionalidades, pelo menos a japonesa, antes das redes sociais, e mais recentemente a coreana, elas batem a sul-coreana, elas batem os recordes, né? Estão ali entre as nacionalidades com mais nível de suicídio. E você vai poder falar para a gente com muito mais propriedade, né? Apesar de eu morar numa cidade onde tem um nível de muitos imigrantes, tem gente da família, né? Mas o que eu sempre ouvi falar é que o nível de cobrança social, que quando você não cumpre aquilo que a sociedade espera de você, a sua vergonha é tão grande que você vai cometer o harakiri, que é uma tradição que vem desde a época dos samurais. Você falhou, você é uma vergonha. Então, nota que há uma culpa muito grande, né? Mas para frente a gente pode falar sobre culpa. Na verdade, seria legal um encontro só sobre culpa, talvez. Mas é interessante isso, porque a gente fala do Oriente com um senso dessa nacionalidade, de coletividade, mas, ao mesmo tempo, se eu não faço parte, que é algo como você sentiu, isso causa um senso de inadequação gigantesco e pode ser muito perigoso. Tem muita xenofobia, né? Também é outro assunto. Mas então, por isso, só trazendo que não é linear, né? Apesar de uma cultura coletiva, não quer dizer que tem um senso de autocompaixão, né? Ou autoapreciação. Às vezes tem muita opressão. Então, para mim, é bom um toque de individual também, porque você fica oprimido pelo coletivo, às vezes, esse individual que não tem espaço. Talvez a diferença Que eu seja acho que como eu olho esse individual, né? Porque tem uma frase do Ronald Reagan que eu gosto muito, que ele fala assim: você vai ver a Terra juntas, como uma nação só, se um dia surgir uma ameaça extraterrestre. Então, né, o individual e o coletivo, ele pode não ser excludente. Ele pode ser parte do mesmo, e com grande respeito. Eu acho que uma coisa que a gente pode pegar e trazer também, pelo que eu saiba, quem trouxe essa estranheza para Krishnef foram budistas tibetanos, né? Então é um olhar muito específico, de umas pessoas que têm uma tradição, um olhar dentro de um recorte muito grande e da prática de compaixão muito presente, né? E aí eu acho que, porque o individualismo ele pode causar dano e o coletivismo também. As redes sociais, ela traz essa comparação entre eu e o outro e o que o mundo espera de mim. Agora, Sim. o que eu acho que a gente pode conversar é sobre qual é o direcionamento e qual é a importância da autocompaixão nesses processos, tanto de sociedades individuais ou quanto coletivas excludentes. o que eu pensei, na verdade, quando eu falei, é que eu acho que até um entendimento ali da interdependência, ela não é nem você se misturar na sopa cósmica e se perder ali, eu não sou ninguém, eu sou tipo, eu não sou nada, porque é a coletividade, ou também eu tenho que fazer tudo sozinho, é o reconhecimento do seu papel, né? E tipo assim, que eu tenho um papel no meio e o meio exerce um papel sobre mim também, né? Eu acho que é um pouco esse reconhecimento, a interdependência não é não é um extremo nem outro, né? Assim, eu vejo que eu acho que quando há esse entendimento, tem menos risco de da gente cair naquela necessidade. Eu acho que a estranheza vem dali, né, Marcelo? Assim, porque esse conceito de interdependência é muito claro, né, nos budistas tibetanos, por exemplo. Não é, você não é nada no meio da coletividade, nem tipo, você é tudo sozinho, né? É a partir desse entendimento
do seu papel em tudo, né, também. Então, seu papel é importante também, né? Eu acho que para a gente entender tanto a questão da individualidade, a coletividade e as nações, eu acho que é legal a gente tentar entender um pouco mais a autocompaixão e a função e a eficiência dela, né? Então, a Christine Neff, ela fala que o indivíduo autocompassivo, ele tem três grandes características, né? E como eu falei, quanto mais autocompassivo a gente for, menos ansiedade, menos depressão, menos burnout, por aí vai. Então, uma grande característica é o senso de humanidade compartilhada. Ou melhor, vamos falar primeiro da autocrítica, né? Uma das características de quem é autocompassivo é o senso de autoamabilidade muito desenvolvido, que é o quê? A capacidade de me tratar bem e com carinho quando eu cometo erro. E tudo que a gente pegou e falou aqui era o oposto disso. E eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente, vendo a gente, consegue lembrar de uma época que errou frente a alguém, ou frente a uma situação, e se autoflagelou de uma maneira muito intensa. Né? Eu tenho uma história muito engraçada, bom, mais ou menos engraçada, que eu conto para explicar esse processo, que uma vez eu faço uma piada com alguém de uma nacionalidade, né? E eu me sinto culpado depois por ter feito essa piada de uma pessoa que eu nem conhecia muito. Aí eu tô andando na rua e pensando, poxa, Marcelo, sabe, você nem conhece a pessoa e fez essa piada. Poxa, a pessoa vem de uma outra cultura, talvez não seja legal, talvez você tenha ofendido de alguma maneira. Então eu começo um processo de autocrítica muito grande. E gera culpa. Aí eu lembro que eu peguei e falei assim, peraí. Ok, Marcelo, não foi legal. Sabe, não foi legal. Talvez seja o caso de pedir desculpa. E vamos, numa próxima vez, tentar não fazer isso. Você percebe que eu saio de uma fala autocrítica por uma fala mais clara e autoamabilidosa, porque eu sou um ser humano que erro. Né? Então, a autoamabilidade é o oposto da autocrítica. E, consequentemente, muitas vezes leva a culpa. Mas o que a gente precisa também é o de um senso de humanidade compartilhada. Porque sem isso, eu acho que eu sou o único a errar. Eu acho que eu sou o único a não fazer certo. E se somos seres aprendentes, se estamos em desenvolvimento, errar é algo que vamos fazer. Então, não tem como alguém aprender a andar sem ralar o joelho. E ainda bem que a gente aprendeu a andar quando a gente era pequeno, porque se fosse grande, a gente ia entrar nisso, pô, todo mundo anda e eu não. Que vergonha, eu não consigo andar direito. E eu fui tentar andar e eu caí, é melhor engatinhar a vida toda, é o exemplo que eu sempre dou. Né? Então, todos nós somos assim. Então, olha só que interessante. O senso de amabilidade, o senso de humanidade compartilhada, ele é algo extremamente importante. Não é só você que sente vergonha, não é só você que falhou, não é só você que está aprendendo. E isso nos dá mais firmeza no chão que a gente pisa para poder viver a vida. Né? Poder tentar achar outras saídas. Porque o caso que a gente está falando do autoflagelo, da autocrítica, e até dessas nações que têm um nível de suicídio muito grande, é por esse processo de que só eu falho e eu sou inadequado. E tem um terceiro ponto, né, que a Cristina fala da importância de mindfulness mesmo, né, que é o que você colocou, porque senão a gente se mistura e acha que a gente é aquela emoção ou aquele erro, né? Então, poder criar essa perspectiva e tomar consciência, né, no seu exemplo ali da piada, como é que você está se sentindo, que você não é essa emoção, né? Enfim, poder criar essa perspectiva e reconhecer e abraçar que você está se sentindo mal, talvez, isso permite com que você tenha autoamabilidade, né? Que você possa reconhecer que, não sou só eu, isso me faz humano, né? Então, acho que isso é muito importante também. Sem dúvida. Então, para aprender a andar, é bom colocar uma joelheira, né? De repente, isso se protege. É, Porque saber que vai cair, né? Que faz parte do processo. sim. Me veio pegar um outro lado, né? Que, que reconhecer que a gente está em processo de aprendizado, estamos numa curva, nós somos seres aprendentes, né? Como você falou, Marcelo. Mas um pouquinho de exigência é bom, né? Assim, porque às vezes a gente fica cômodo, né? Um lugar meio Isso é um cômodo, ponto assim, importante. de não sair da zona de conforto, não ser... Então, um pouquinho que seja,
Eu tenho Por uma isso que eu resposta gosto, boa né? para isso, porque realmente não é autoindulgência, não é aquela coisa, ah, tadinho de você, Marcelo, sabe? Você está aprendendo mesmo, então você pode errar. Não, não é isso. O nosso coração, ele sabe o que ele quer e o que é importante. Ele mostra a direção. A gente não vai ficar... Porque se eu ficar preguiçoso ou passar a mão em mim, eu estou mais distante daquilo que é importante para mim. É. Então, E eu acho que tem aquilo, né, a gente fica tão ignorando coisas que a gente não quer ver, a gente se fecha, né, que tipo assim, como assim eu erro, né? Eu não posso nem pensar, aquilo que a gente falou num dos episódios anteriores sobre os pensamentos, assim, né? Não, então como eu não posso errar, eu nem me permito a possibilidade de não ser autoexigente, né? Então, assim, para que isso não aconteça, eu finjo que isso não acontece, né? E aí eu não olho para a possibilidade de eu errar, enfim. E esse é um dos grandes medos da autocompaixão, assim, né? Que se eu for autocompassivo, eu vou ser bonzinho, não vou saber pôr meus limites e tal. Então, a gente acha que ser compassivo tem a ver com isso, com ser bonzinho, né? E o Paul Gilbert fala muito isso, assim, não existe autocompaixão sem coragem, né? Ou sem firmeza. Porque senão eu simplesmente vou me negar a viver qualquer desconforto e vou ser autoindulgente, né? Então, ele sempre brinca disso assim, nas palestras, né? Que compaixão não é amor, não é um sentimento de ser daquela aura boazinha, né? Não tem a ver com isso. Por exemplo, ele dá um exemplo que eu acho ótimo. Um bombeiro que vai entrar lá num prédio em chamas, ele não entra lá porque ele ama aquelas pessoas. Não, ele entra lá com a coragem, porque ele sabe que aquilo é o que precisa para ser feito, né? Para tirar o sofrimento para salvar aquelas vidas. Então, assim, às vezes a gente vai precisar dessa firmeza, né? Dessa coragem também. Por isso, até a própria Christine Neff, depois ela escreve ali o Autocompaixão Feroz, né? Que ela fala bastante disso também, assim, dessa força da compaixão, né? Que precisa acontecer também. Porque senão eu estou pecando ali pela falta de sabedoria, né? Pela falta de força, eu estou sendo só bom. E aí não é compaixão também, necessariamente. Porque às vezes é o exemplo que o Marcelo costuma dar, né? De um bebê que está lá chorando, a mãe vai lá e dá uma bolacha que, sei lá, que ele está pedindo, mas a criança já é pré-diabética, está obesa e tal. Ele vai parar de chorar naquela hora, mas ela está realmente aliviando o sofrimento, né? Está realmente contribuindo. Então, é preciso muita coragem assim, para a gente olhar para a gente e ser compassivo. Porque, às vezes, ser compassivo com a gente vai ser muito firme e falar: não, isso não dá mais, mas você precisa fazer determinada coisa por você. Por isso que eu acho tão importante, assim, um ponto que, para mim, define muito a autocompaixão é aquela coisa de você garantir que você está do seu lado, assim, pro bom e pro ruim, né? Assim, pro bom no sentido de ir lá e se encorajar e vamos lá que eu tô aqui. Uma paciente minha uma vez falou assim: "Tá bom, eu vou bancar meu BO". Eu vou, eu vou bancar meu BO, né? E aí e também para aquela que tá do seu lado quando você achar que você errou, né? Tipo assim, e não passar a mão na sua cabeça, mas também não ficar te prendendo ali naquela culpa, né? Tipo, tá bom, eu errei e tal, não foi legal isso, mas o que que eu posso fazer agora? Porque muito da nossa perda de energia tá em tentar não abrir mão das possibilidades que a gente já não tem mais como voltar atrás. A gente fica ali pensando, ruminando como que eu deveria ter agido, por que que eu não fiz isso? E no fundo a gente tem dificuldade de soltar que essa não é mais uma possibilidade, né? Então eu preciso dessa sabedoria também para poder soltar, né? Então eu costumo falar assim que tem três elementos, né, que são muito importantes na compaixão, que é a sabedoria, né, essa firmeza e a bondade também, mas ela é um dos elementos só, né? Eu acho que o dia que a gente fizer um encontro sobre compaixão, a gente vai poder delinear algumas coisas de uma maneira um pouco mais, talvez, eficiente, porque eu costumo dizer que ser compassivo não tem a ver com concordar, com achar certo, com passar a mão na cabeça ou querer levar para casa. E isso serve para mim mesmo, né? Então, por exemplo, eu não achei legal a piada que eu fiz. Eu não peguei e virei para mim e falei assim: "Ah, tudo bem, Marcelo, você erra, pode fazer a piada mesmo e já foi, deixa para lá". Não foi isso que eu fiz.
eu peguei e tive uma visão crítica sobre aquilo. Eu falei, ok, Marcelo, talvez isso não tenha sido legal. Talvez você tenha que pedir desculpa. Numa próxima vez, vamos tentar não fazer algo assim. Vocês entendem? Não é algo passivo, né? Do tipo, ok, faça o que você quiser. Muito pelo contrário. Porque se me causou a dor, a vergonha ou a culpa, isso é uma coisa que eu costumo dizer também, a culpa ela serve para mostrar uma direção. Só que a gente fica tempo demais, é como se fosse um mapa para algo. E aí ela não serve mais. Né? Então, não é poder dar um pouco de clareza. Né? Por exemplo, eu adoro a frase do João Paulo II, que eu falo ela sempre, que um homem santo é um pecador que jamais desistiu. Né? Então, para aquilo que é importante para mim, o que me cabe é continuar tentando. Né? E dói tanto no meu coração quando eu vejo alguns coaches falando que tentar é o campo do fracassado. Tipo, meu Deus do céu, isso já é um autoflagelo. É antinatural, né? Que criança que aprende sem tentar. Meu Deus! É Sabe? antinatural Não sei isso. se vocês já viram um coach, eu já vi várias vezes assim, ó. O cara fala assim, pega a caneta, o cara pega. Solta a caneta, soltou a caneta. Tá vendo? Você não tentou pegar a caneta. Você não tentou soltar, você soltou. Então, na vida, a gente tem que procurar. Pessoal, quando eu Nossa. vejo isso, eu falo, meu Deus, já podia ter o meu cartão como psicólogo clínico do lado, assim, porque vai dar problema. Sabe? Nada é tão assim. Imagina uma criança, né, em cima dessa coisa, tipo assim, vai andar, não vai cair, não. Não vai tentar andar. Sabe? É pesado demais isso. Isso já traz isso que a gente estava falando com o senso de inadequação, né, de isolamento. Isso é muito danoso. Por exemplo, é muito comum, né, por exemplo, nós três falamos em público, nós três falamos. E é muito comum para as pessoas, já que falar em público é o segundo maior medo da população mundial, alguém vê a gente falando em público e vai falar, meu Deus do céu, nunca vou conseguir fazer isso. Só que a pessoa está vendo um recorte, ela não está vendo que a gente treinou, ela não está vendo que a gente passou por várias vezes, várias tentativas e etc. Né? Então a gente faz isso com a gente o tempo todo, como se eu já devesse ser o último capítulo do meu desenvolvimento, sabe? Eu já tenho que ser perfeito agora, eu já tenho que ser grande agora, eu já tenho que... Não tem como. É o caminho da aprendizagem envolve erro, acerto, experiência, né? Eu tenho duas histórias incríveis aqui. Eu acho que eu lembro o segundo dia que eu encontrei a Vivian, foi bem o segundo, porque no primeiro a gente conheceu, a gente conversou ali na Unifesp, e aí depois eu fui procurar a Vivian na internet, né? Tipo, quem que é essa mineira aí? Tipo, aí achei uma foto da Vivian Sussumo numa banca de um congresso, sentada lá na frente, assim, tipo, quem olha ela ali não acha que ela tem 1,5 m, sabe? Porque parecia que, tipo, tinha... Um 1,57, tá, Marcelo? Vamos corrigir. Aí eu lembro que eu virei para a Vivian e falei assim, Vivian, eu tinha acabado de entrar no mestrado, né? Vivian estava começando o doutorado. Daí eu falei, Vivian, não vou ter coragem de fazer um negócio desse. Aí ela falou assim, vai. Sabe? Já se prepara porque você vai. Né? Mas o que eu quero dizer é como a gente... Falou do jeito mineiro dela, né? Até faltou, né? Até travou. Isso aí foi o que ele sentiu na hora, né? Ah, Ai, ai. vai conseguir. Uma- Eu vou comentar, acho que as falas de vocês, porque eu acho que é a sua fala mesmo para o Marcelo, né? Quer Opa. terminar de falar? Marcelo, você estava assim, a Vivian falou, vai Aí ter. você congelou tanto Foi exatamente isso que aconteceu, porque essa fala da Vivian, ela ficou me acompanhando durante muito tempo. e eu nem sabia, hein? É, exato. E antes do mestrado, né, quando eu estava ali flertando, eu tinha acabado de voltar de um curso de Mindfulness na Inglaterra, eu vi o Sussumo falando no primeiro congresso de Mindfulness. Né? Eu tinha acabado de voltar de um curso e eu lembro que eu vi o Sussumo dando uma aula sobre o doutorado, mestrado, foi o doutorado, né, da escala. Daí eu falei assim, meu Deus, um dia eu quero falar desse jeito. Sabe? Isso deve ter sido um ano antes de ter visto a Vini. Então, por que eu estou trazendo essa experiência, pessoal? Se não houver um pouco de cuidado comigo mesmo, de entender que eu sou um grande processo, eu já vou desistir do mestrado ali de cara.
né? Porque, na verdade, nessa época, eu tinha muito medo de falar em público. Medo, terror, patológico, né? Então, se eu não pegar e abraçar, eu lembro que eu comecei a falar melhor em público quando eu falei, Marcelo, você pode ser um mau orador, não tem problema. É o que você tem para fazer. E vai lá e faz o melhor que você pode, porque o que você almeja na sua vida envolve isso. Sabe? Enquanto eu queria impressionar, enquanto eu queria que as pessoas gostassem, enquanto eu queria, sabe, desempenhar, era um terror. E quando eu vi as pessoas que já mandavam, porque para mim tinha nascido desse jeito. Né? É como alguém que está engatinhando, fala assim, as pessoas já nasceram andando. Né? E eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui já se viu em situações assim. Quando estava indo tirar carta, às vezes com o primeiro beijo, sabe aquela coisa assim, né? Se eu não me abraçar como um ser aprendente, E que transformação numa velocidade exponencial, né? você está falando do beijo, Sussu? Acho que eu nunca te beijado. Também, talvez. Muito bom. Então, eu acho que eu estava falando assim, esse vai da Vivian para o Marcelo, para mim, integra um pouco a nossa conversa anterior, que é assim, sim, a vida nos convida a gente tomar a nossa responsabilidade por nós mesmos, né? E parece que a autocompaixão é esse convite, né? Não é exatamente um passar a mão, um bonzinho, ficar leniente, né? Muito complacente demais, assim. Mas é um convite para a gente ser mais sincero com a gente, na nossa relação com a gente mesmo. Quando a Vivian traz assim, não, a autocompaixão precisa de mindfulness também, né? Acho que essa é a coragem de ver o que eu estou vivendo. Se eu reconheço um erro, eu tenho a coragem para ser sincero bastante, para tomar responsabilidade por isso. Uhum. Às vezes nem é pedir desculpa, é tomar a culpa ou tomar, na verdade, a responsabilidade por isso, pelo que eu fiz, pelo que eu posso fazer a partir de agora, né? E o que eu posso fazer a partir de agora? É olhar para mim mesmo, como eu me relaciono. Às vezes a gente fica preso. Acho que a grande questão é que a gente acaba abraçando um padrão que já está automatizado, né, na gente. E esse padrão, sim, eu diria que a gente aprendeu desde pequeno. São vozes, né, de pais, de professores, na exigência. Essas vozes a gente aprendeu, e a gente aprendeu tanto que a gente repete para a gente mesmo essas vozes, né? E é um padrão que ficou fixo. Essa exigência, esse olhar crítico, né? Uma autoexigência e autocrítica, assim, acirrada, né? Uhum. Mas talvez é meio tênue, né, isso, então, essa conversa, porque o que é autocompaixão e autorresponsabilidade ao mesmo tempo, e mistura com discernimento, mistura com uma coragem para se encarar, e encarar a própria vida, encarar as próprias escolhas, né, e não se fixar. Acho que a grande questão é aí, como que a gente sai desse padrão que fica fixo na gente? Uhum. Tem Nas uma coisa que você falou, né, Sustumo, que isso que você falou, essa voz que autoexigente, que tá aí, isso é um treino, né? A gente vai se condicionando a aprender que isso é a forma como a gente deve falar com a gente mesmo. Então, eu queria lembrar que a autocompaixão também é um treino, né? Essa semana eu estava conversando com um paciente e aí ele falando, né? A gente conversando sobre isso, sobre essas possibilidades de como ele pode estar do lado dele, né? E ele não, mas né, ele é muito racional. Ele falando assim, porque, por exemplo, eu vejo, né, que você tem uma facilidade empática e tal, você tem o dom de fazer isso. Eu tenho uma facilidade estratégica, né? De eu ter um dom de fazer isso. Falei, ok, né? Mas eu tenho que discordar, porque eu acho que cada um de nós tem a sua facilidade, né? Agora, a habilidade empática é uma habilidade universal. É,
E a gente ser compassivo ou não também é universal, né? Assim, então, eu concordo que a gente tem algumas facilidades, mas eu preciso treinar aquelas que eu quero cultivar, né? Então, se hoje eu tenho um pouco mais de facilidade, né, de me relacionar com as pessoas, de ouvir sem julgamento, de poder ser compassiva para que elas se sintam acolhidas, eu treinei isso, eu estou treinando isso há muitos anos, né? Comigo mesmo, com os outros, a nossa profissão requer isso, né? Então, eu falei, do mesmo jeito você pode treinar isso também. Do mesmo jeito que você está treinando há anos, fazer as estratégias e ajudar as pessoas dessa forma. Então, eu acho que isso dá esperança, sabe? Da pessoa entender que, peraí, então eu posso, mesmo eu achando que eu tenho um caminho a seguir, né? Porque senão é a mesma coisa de eu pensar assim, eu não sei nadar, então eu nunca vou pular numa piscina, né? Eu nunca vou entrar numa aula de natação. Ou, eu queria tanto cantar, mas não vou entrar numa aula de canto porque eu não sei cantar. Ué, mas é para isso que a gente está aqui treinando a autocompaixão, né? Assim, isso é um processo, como a gente foi falando. Eu acho que isso é bem importante, né? E uma outra coisa que eu queria lembrar, né, que você falou dessa voz exigente, a Christine Neff, ela tem um exemplo que é genial assim, sobre esse processo, né? Ela fala assim, e voltando um pouco lá naqueles medos da autocompaixão, ela fala assim que às vezes, vamos pensar assim, quando a pessoa fala, mas eu sou autocompassiva, eu vou ser complacente com os meus erros. Aí ela dá um exemplo assim, você imagina que você tem um filho e ele estudou para a prova, se dedicou muito, você viu a dedicação dele, ele foi lá e foi super mal, tirou uma nota péssima. Foi péssimo. Como ele vai chegar em casa, ele já está se sentindo péssimo, né? Se sentindo mal por não ter conseguido. E aí você, como pai, vira para ele e fala assim, mas você é um burro mesmo, a única coisa que você tem que fazer é estudar. E você não consegue fazer nem isso, né? Como que essa criança vai se sentir? Horrível, né? Ela vai se sentir um lixo, sem esperança, ela vai se sentir insegura para tentar de novo. Então acho melhor eu nem tentar, porque realmente isso não foi feito para mim. Eu não fui feito para isso. Aí ela fala assim: imagina agora um segundo cenário. Essa mesma criança está ali estudou, se dedicou, foi lá e foi péssima na prova, foi muito mal. E ela chega em casa e esse pai que acompanhou fala assim: Ô meu filho, deve estar bem difícil você estar vivendo isso que você está vivendo, porque eu vi o tanto que você se dedicou, né? Mas não se preocupa, não é porque você é burro, né? É só porque foram outras coisas que podem ter caído na prova e tal. Eu vi a sua dedicação. Isso não tem nada a ver com a sua competência. Eu estou aqui para te ajudar. Como que a gente pode? Como que eu posso te ajudar? Como que a gente pode fazer isso, né, para a próxima prova e tal? Então, como que essa criança vai se sentir? Primeiro, acolhida, né? Segundo, encorajada a tentar de outras maneiras. E sabendo que tem alguém ali, segura, né? Sabendo que tem ali alguém do lado dela. Então, ela dá esse exemplo para mostrar que a gente pode escolher falar com a gente mesmo desse jeito. Eu reconheço que as coisas não foram legais do jeito que eu esperava, mas como que eu posso estar do meu lado e fazer com que eu me sinta segura o suficiente a ponto de me explorar nesse processo? Isso é um treino também, né? Sabe, Vivian, eu acho legal a gente, usando esse exemplo do Kushnev, mas a gente dá a terceira e a quarta visão disso. Porque o seu filho pode estar triste porque não passou numa prova, mas ele não se esforçou. Ele não Sim. estudou. E aí um pai pode chegar e falar assim, mas também ficou jogando videogame o dia todo? Quando que você acha que você vai passar? Quando você acha que vai conquistar? Como que você vai entrar lá que era algo que você queria? Né? Isso é um peso enorme. Você está tirando mais energia ainda. Mas você pode pegar e falar, filho, eu sei que você está triste, mas você também não se esforçou, sabe? Talvez a gente possa tentar diminuir o videogame, eu posso te ajudar nisso, eu posso, sabe, tentar criar algumas rotinas, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas não tem como sem a gente se esforçar, Uhum. né? E a Porque gente isso também é sabe, às muito vezes, comum. né, Marcelo, que às vezes até a gente vê isso, a procrastinação, às vezes, ela é um reflexo até de você não acreditar que você é capaz. Então, eu nem me exponho, eu não me esforço, porque eu tenho um motivo, então, pelo menos, para o meu fracasso. Então, esse é um buraco mais profundo ainda que a gente precisa entrar. Por isso que é tão importante a segurança, né? De ter alguém do lado, né? Isso E esse faz toda a alguém. diferença, né? Alguém preciso, mais sábio. Eu lembro uma vez, eu estava muito preocupado com algo que eu ia ter que apresentar, não sei se na época da faculdade, ou já no mestrado, e aí eu virei para o meu irmão e falei assim,
Cara, eu não quero nem ver a matéria, cara. Eu tô com tanto medo que eu não quero nem ver. O meu irmão, ele virou para mim e falou assim: olha, Marcelo, você pode estar preocupado com a apresentação, mas isso não tem nada a ver com se preparar. Sabe? Ele não me xingou, ele não foi pesado, mas ele foi preciso. Ele E foi, me ajudou muito. O que foi? Isso, ele foi mindful, né? Ele total. te mostrou que estava aí presente para você. Ele falou: olha, você pode estar lá nervoso, mas isso não tem nada a ver com estudar. E isso foi muito útil, porque quando eu percebia o meu corpo trazendo, sabe, querendo repelir aquilo, peraí, é isso aqui, né? Então, o duro é que a gente está entrando em algumas coisas aqui, que são alguns empecilhos mesmo para a autocompaixão. Por isso que a Vivian falou sobre o cultivar, sobre treinar. Porque, dependendo da criação que a gente teve, a gente tem qualquer voz, mesmo menos uma voz sábia e inteligente aqui, né? Ou de entendimento que eu sou alguém aprendendo. Então, dependendo da nossa criação, é realmente difícil. Tem pessoas que têm muita dificuldade de falar assim: eu me amo, eu me acolho, eu me respeito. E o que a gente geralmente fala para essas pessoas, então que tal a gente começar com que eu possa tentar me amar, que eu possa tentar me acolher, porque realmente às vezes é difícil, né? Isso é muito comum. Mas é um treino, né? A Vivian falou: poxa, a gente não tem essa clareza no que a gente ensina hoje, porque de ontem para hoje. Há muito tempo. Uma outra coisa que eu acho importante, que a gente já falou um pouco aqui, é que a gente tende a ter uma visão estática sobre tudo. Ou a pessoa nasceu com dom, ou ela nasceu boa, e nunca funciona dessa maneira, né? Eu vi o ganhador do prêmio do Oscar de melhor filme esse ano, ele pega, no agradecimento, ele fala assim: eu queria agradecer aos meus pais que não me criticaram quando eu fazia filme muito ruim. Sabe, continuaram me apoiando, né? Sabe, ninguém sai andando, né? É uma curva gigantesca. E aí eu acho que tem algumas coisas que é importante a gente falar, né? Junto com o tratar-se com carinho e trazer esse tipo de habilidade. Primeiro é que a gente está pronto para sermos quem a gente quiser. A neuroplasticidade mostra isso, né? O seu cérebro, ele vai se moldar na direção que você é, tanto da raiva, quanto do amor, ou quanto da compreensão, quanto da sabedoria, seja lá o que for. Mas você tem mais daquilo que você cultiva. Então, se você cultivar um olhar mais presente, mais compassivo, mais sábio, e se você tem algumas dúvidas, tipo, não, mas a compaixão não é boa para isso, pergunta para o Google, pergunta para o ChatGPT, pergunta para um professor. Vamos procurar informação, sabe? Será que é por aí? Né? Então, para você se tornar uma outra pessoa, você só precisa de uma coisa: tempo e repetição. Né? Tempo e repetição. E às vezes bastante tempo. Né? E junto com isso, até a nossa genética não é estática. A epigenética mostra que conforme eu vivo, isso muda, né, quem eu sou a nível genético. Então, é importante a gente se ver como ser aprendendo, né, em desenvolvimento. Porque senão é muito difícil eu me desenvolver de fato. Foi isso que eu falei no começo. Sem níveis maciços de autocompaixão, é quase impossível viver. Porque eu vou falhar, e isso dói. Eu vou ter dor, eu vou ter medo, eu vou ter tristeza. E se eu puder encarar isso, me acolhendo e caminhando com isso, é mais fácil eu sair. Porque senão eu já estou errado de antemão. Né? Então, a gente precisa da autocompaixão porque viver dói. E eu falo isso para E, meus alunos, sabe? Eu falo que mindfulness vai te dar sabedoria. Mas o que te salva quando a vaca for para o brejo de verdade, quando a casa cair muito, é a autocompaixão. Vai ser a sua habilidade de se abraçar e dar aquilo que seu coração está precisando. Muito bom. Acho que é interessante observar que o treino parece que é tirar o padrão antigo, né? Que a gente aprendeu de um jeito, foi treinado, parece que o oposto. Agora a gente precisa desaprender um pouquinho e aprender uma outra habilidade, né? E é interessante ver a ciência e as tradições no mesmo caminho, assim. Acho que muitas tradições desenharam caminhos para treinar essa habilidade compassiva, né? E a ciência está se integrando com isso, né? Por isso que surgiram os programas baseados aí em mindfulness, na compaixão.
e tal. Que o CPM oferece, aliás, né? Inclusive. Mas eu acho interessante colocar, acho que já concluindo, né, encerrando, acho que eu vou colocar alguma coisa sobre, acho que sobre o tal, vai. Vou colocar sobre o tal. O que que é, na visão taoísta, ao meu ver, autocompaixão? Porque às vezes não, as tradições e muita gente não gosta desse termo, autocompaixão ou compaixão, né? Mas pode usar outro termo, né? Se você preferir, uma autoapreciação, ser amigo de si mesmo, né? Ser autoapoiativo, né? Ter um discernimento aí. Eu diria que nas práticas taoístas e nessa visão, ela é muito, vamos dizer, corporificada. Então, o que é colocar isso na prática? Não é só dizer mentalmente ou mudar as falas de você internamente, de você com você. Mas esse mesmo exemplo que a Vivian trouxe do aluno, né, do filho pequeno que se esforçou para fazer a prova e não foi muito bem, como que, às vezes, a gente se relaciona com o nosso próprio corpo? Talvez a gente nem tenha relação com o nosso próprio corpo. A gente só usa o corpo sem cultivar, eu diria, essa presença generosa e amorosa consigo mesmo. Às vezes, com os próprios olhos, a gente usa tanto tela, né? O quanto você cuida dos seus olhos. E pode ser um exercício simples de voltar a atenção e pode tocar, às vezes nem é os olhos, são os ouvidos, às vezes é a boca, às vezes é o próprio coração, às vezes é o pulmão, o fígado, intestino, estômago. Então, eu diria que na tradição taoísta, a gente exercita, cultivar esse modo de presença que aprecia cada parte do seu próprio corpo, pode ser a pele, os músculos, os órgãos dos sentidos, as vísceras, cada articulação, os ossos, com um olhar apreciativo. E isso vai desenvolvendo internamente aquele velho senso de pertencimento de si mesmo que a gente comentou um pouco. O que é visceralmente viver o pertencimento de si mesmo? E uma autoapreciação do seu corpo como um todo e cada parte. E o que isso pode trazer para a sua vida? Um pouquinho disso, assim, talvez a visão taoísta no meu olhar, né? E desse lugar traz o que acho que a Bíblia e o Marcelo citaram, de que desse lugar mais seguro internamente comigo mesmo, eu posso encarar a vida e seus grandes desafios que podem surgir a qualquer momento. Por quê? Porque olha só como está a minha relação eu comigo, apreciativa e generosa. E desse lugar eu sinto segurança para dar qualquer passo que seja, enfrentar qualquer situação que seja. Uhum. Tem uma coisa que eu acho que é interessante isso, né? Assim, que a gente esquece do impacto do corpo e do quanto o corpo também pode contribuir nesse sentido, né, Sussuma? Acho que tem esse ponto, né, da gente cuidar. E eu acho que é muito importante também perceber como que o corpo se manifesta quando a gente é autocrítico, quando a gente está desanimado e triste, sem coragem. E como que é quando você tem coragem, quando você está do seu lado, quando você se sente seguro. Só da gente ter essa percepção, talvez eu possa ajudar meu corpo, né? Hoje eu estava conversando com uma paciente e ela está assim, com muita dificuldade de dar o passo que ela precisa dar, deprimida, assim. E aí ela falou, talvez eu possa simplesmente pôr a mão no meu coração e lembrar, né, assim, que eu tô aqui para mim, né? E é tão já, a gente estava falando das vozes, já é algo tão treinado que ela já assume, né, aquela postura mais triste, tá? Então, peraí, aí você lembra, peraí, então que outra postura eu posso oferecer, de mais altiva, talvez, né?
só para se lembrar que você tem isso dentro de você. Então, você pode usar isso a seu favor também. Eu acho que isso também é ser muito autocompassivo, né? Reconhecer como é que seu corpo está respondendo e o que que você pode oferecer. Era, assim, talvez uma das últimas coisas, assim, que eu queria trazer. O que eu queria frisar é que, às vezes, isso que a gente está fazendo aqui é difícil para algumas pessoas, é muito distante. É algo que, porque a gente está muito longe, às vezes, disso. Então, o se abrir para a ideia, e eu particularmente também gosto que você tente se abrir para a ideia, né? A Vivian e o Susumu, eles trouxeram como se abrir para a ideia de uma maneira visceral e sentir isso no seu coração, né? Então, acho que é incrível. Se você puder, procure aí no YouTube mesmo, ou baixe o nosso aplicativo lá. A gente tem um aplicativo, CPM Medita, e tem algumas práticas de autocompaixão. Veja como é vivenciar isso. Talvez seja muito poderoso. Mas você também pode pegar uma outra via para se abrir. Vai pela via racional. Vai entender o que a ciência está falando e o porquê que ela está falando. Porque pode ser que talvez essa seja a sua maneira de entrar nisso, né? Acho que se abrir para a ideia já é algo incrível. E se você está aqui até esse momento, você já se abriu. A verdade é essa, sabe? Mas eu acho que como última mensagem, que eu diria é trate-se com carinho, né? Sabe? Somos seres humanos falhos e aprendentes. E errar é algo, infelizmente, a gente sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Eu tenho alguns pacientes que eles falam assim, não, mas eu sei o que você vai falar, né? Mas é porque todo mundo sabe. Se você tiver com o maior problema na vida e perguntar para alguém, tipo, como eu tenho que mudar minha carreira, como resolver meu relacionamento, as pessoas tendem a te dar uma resposta coerente. O difícil não é saber o que tem que fazer. O difícil é a ponte. É como eu sair da onde eu estou para chegar onde eu quero. E nesse ponto, a autoamabilidade, o respeito, que às vezes é difícil largar uma droga, às vezes é difícil largar um cigarro. Todo mundo sabe que deveria parar. Mas quando eu me trato com mais amabilidade, fica um pouco mais fácil esse caminho. Não com autoindulgência, não passar a mão na cabeça. E a minha última fala é o seguinte, né? A gente falou sobre desaprender aquilo que foi herdado pela família e etc., muitas vezes. Mas a gente está vivendo uma época também que é tão novo que não é algo que veio da família. Quando você abre uma rede social hoje em dia, é bastante plausível que você se sinta inadequado, né? Tem pesquisas que mostram isso. Tem pesquisas da própria Facebook, Meta, que mostra, e eles sabem que as pessoas têm esse tipo de angústia, né? Então, cuidado com se comparar. Todo mundo está mostrando um lado, ninguém está com muita profundidade. E quando você olha alguém nas Bahamas, parece que você é fraco, falho, e esse mundo não te pertence, sabe? Então, cuidado com isso. Se você não foi no show do Coldplay, não tem problema. Sabe? Tipo, não tem problema. É. Então, trate-se com carinho. Trate-se com carinho e vá atrás de mais informação. Vá atrás da prática e veja como é por você mesmo. Jamais iremos agradar a tudo e a todos, né? Muito bom. E se a gente não olhar para a gente com carinho, né? Como o Marcelo traz, a gente nem vai agradar a gente mesmo, né? E aí E eu Costumo posso... falar que a gente que vai assumir a responsabilidade do que a gente deixa de fazer por nós, né, Sussu? Então, E por quando eu isso, não me da tratar. importância da coragem também, né, nesse processo. E definitivamente, em algum momento, talvez eu tenha que desagradar, infelizmente, né? para a gente É, ser a gente mesmo. Exatamente. não. E quando eu não me trato com carinho, né? Quando eu não me vejo como um ser humano aprendente, a chance de eu me maltratar é enorme. E, né, então o autoflagelo ele vem forte. Então acho que é isso, pessoal. Acho que aqui é quase um apelo, porque é um caminho que faz muito sentido, tanto para o Cada... desenvolvimento de saúde como desenvolvimento espiritual. Diga, Sussumo. Eu lembrei da frase do Rumi. Esse tema sempre me lembro da frase do Rumi. Aquele poema? Um, Alma? não um curtinho, uma frase mesmo. Eu posso convidar todo mundo a experimentar e é um experimento, né? De fechar os olhos. Ele fala num trecho assim: feche os olhos, se apaixone e permaneça assim. Vou trazer outro do Rumi também.
Na verdade, somos uma só alma, tu e eu. Nos mostramos e nos escondemos. Eu em tu, tu em mim. Eis aqui o sentido profundo da minha relação contigo, porque entre tu e eu não há nem eu, nem tu. Então estamos juntos, pessoal. Somos só isso mesmo. Eu gosto de falar isso. Somos só isso mesmo. E tá bom. E tá bom. Então, pessoal, quem gostou, curta aí, compartilhe, coloque seus comentários, é muito bacana. Apesar de só a Vivian estar comentando, mas eu leio, eu vejo, e eu prometo que eu vou comentar também. E se você achou legal, se acha que isso pode ser importante, ajude a gente a divulgar esse vídeo, sabe? De repente você coloca aí nas redes sociais, joga aí em outros lugares, porque vai estar ajudando o nosso trabalho e levando isso para mais pessoas. Valeu, pessoal! Mas, gente.